crianças, boa tarde. Quanta saudade de vocês. Oi, tia Lidy. Oi, Nina. Olha só, crianças, quem está por aqui? A Nina. Vocês sabem o que comemoramos nessa semana? Eu sei, tia Lidy, eu sei. Eu posso falar? Calma, Nina. Vamos ver se as crianças lembram também. Eu quero falar. Pois fala, Nina. Ai, nós estamos comemorando a Páscoa, coelho, chocolate. Ai, tia Lidy, crianças, falando em chocolate, eu ganhei tantos ovos de chocolate, barra de chocolate, caixa de chocolate. Ai, como eu amo a Páscoa! Entendi, Nina, mas você sabe o que é verdadeiramente a Páscoa? Verdadeiramente? Sim, verdadeiramente. A verdadeira história da Páscoa. Uau, tia Lidy, eu não sei, mas ó, eu amo história. Conta. Vamos já ouvir. Eu acho que as crianças também estão bem interessadas em saber qual é essa história. Mas antes, a gente vai fazer uma coisa bem importante. Vamos orar, falar com o nosso Papai do Céu, tá certo? Então agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, baixar a cabeça que a gente vai orar. Tudo bem? Oremos. Senhor Deus e Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por cada criança que está assistindo hoje, ó Pai, que o Senhor seja com cada uma delas e que possamos aprender hoje qual é a verdadeira Páscoa, Senhor. Que o Senhor esteja presente em todos os nossos dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe, crianças, essa conversa me lembrou um cântico. Então vamos ouvir agora? Sim. É claro que eu gosto de chiclete e chocolate, bombom, pé de moleque, pirulito e tudo mais. Só que eu aprendi que o doce mais doce não se faz. Pois como doce é doce é o nosso paladar, o doce mais doce não se pode fabricar. O doce mais doce só Jesus nos pode dar. O gosto amargo da tristeza e do fel, Jesus provou na cruz para me levar pro céu. E tornou assim a minha Páscoa doce como mel. Ele é minha alegria, morreu para me dar a salvação. Ressuscitou ao terceiro dia, Cristo é a minha redenção. Minha Páscoa, minha salvação. Minha Páscoa, minha salvação. Que cântico lindo a gente acabou de ouvir, né? Que fala que Jesus é a nossa Páscoa, a nossa salvação. E vamos continuar louvando ao Senhor, agora lendo uma parte da Palavra de Deus, que se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 29. E a tia vai ler só a parte B do versículo, que diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse vai ser o versículo que a gente vai memorizar, né, desta vez, certo? A tia vai repetir só mais uma vez. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29b, certo? Eu vou pedir para que vocês decorem esse versículo
e mandem para mim nesse número que vai estar aparecendo aqui embaixo na tela, certo? É o meu número. Então, o que é que você vai fazer? Vai decorar esse versículo, vai gravar um vídeo bem bonito e vai mandar para mim, tá certo? E a tia tem uma surpresa para vocês. A partir de agora, a gente vai acompanhar esses versículos e eles vão valer pontuação. Cada versículo que você mandar, você vai ganhar uma estrelinha. Cada criança vai ter uma cartelinha e a gente vai acompanhando. E quem preencher essa cartela com os versículos decorados vai ganhar uma premiação. Mas a premiação eu só vou contar para vocês depois, tá certo? Então, não deixe de participar, grava seu vídeo, decora o versículo e não esquece de mandar para mim, tá bom? Agora a gente vai continuar louvando ao Senhor com mais um cântico. Dessa vez, Páscoa para mim. Não é
boa tarde. Tanta saudade de vocês, tanta, mas hoje eu tô passando aqui para contar uma história muito importante para vocês. Eu trouxe aqui uma caixa com alguns objetos que vão ajudar a contar um pouco sobre a história da Páscoa. Você sabe o que é que significa Páscoa? Você sabe como surgiu? Vamos aprender um pouquinho hoje. Será o que é que eu tenho dentro dessa caixa? Vamos dar uma olhada. Olha só o que eu tenho aqui, crianças. Eu tenho aqui correntes. Há muito tempo atrás, o povo de Deus vivia como escravos. Eles viviam presos, escravizados no Egito. Eles viveram por 400 anos como escravos. Faraó era um homem muito malvado. O povo de Deus sofria a escravidão. Eles apanhavam. Vocês acreditam que eles não podiam comer a mesma comida dos egípcios? Sim, era diferente. Então o povo de Deus vivia muito escravizado, preso. E eles pediam muito a Deus por um libertador. Eles clamavam a Deus para que Ele libertasse eles dessa escravidão do Egito. Deus ouviu e mandou um homem, um libertador. Deus enviou Moisés. E Moisés foi um homem muito usado por Deus para ajudar o povo a ficar livre da escravidão. Deus ordenou que Moisés fosse até Faraó e que ordenasse que ele libertasse o povo. Mas Faraó não ouviu a voz de Deus através de Moisés. Deus enviou 9 pragas, mas ainda assim o coração de Faraó estava muito endurecido e ele não atendeu a ordem que Deus havia dado por meio de Moisés. Sabe o que Deus fez? Então Deus mandou a 10ª praga. Era a praga mais terrível de todas, porque Deus havia dito que mandaria à meia-noite um anjo e todos os filhos mais velhos dos egípcios iriam morrer naquela noite. Então Moisés fez exatamente como Deus havia ordenado. Porém, Deus havia dado uma outra ordem para Moisés. Deus havia dado a instrução para ele que ele falasse ao povo que cada família tinha que pegar um cordeiro. Você sabe o que é um cordeiro? Não? Pois a tia Kel vai dizer para vocês o que é um cordeiro. O cordeiro é um filhote da ovelha com o carneiro. E é daí que vem o cordeirinho. Então a ordem era que cada família tinha que pegar um cordeiro e esse cordeiro não podia ter defeito nenhum, tá? Tinha que ser perfeito. E eles tinham que pegar esse cordeiro, a família ia assar, que delícia, né? E a família ia comer o cordeiro e o sangue daquele cordeiro tinha que ser passado nas laterais da sua porta. E aí, quando Deus enviasse o anjo para tirar a vida de todos os filhos mais velhos dos egípcios, aquele anjo ia ver que naquelas portas, na porta dos hebreus, eles não poderiam entrar porque tinha a marca de sangue do cordeiro. Então o anjo passaria por cima. E é isso que a palavra Páscoa significa. Você sabia? O significado da palavra Páscoa quer dizer passar por cima. Então eles teriam que comer esse cordeirinho assado com ervas amargas. Então tinha que ser bem rápido, porque eles tinham que estar prontos e arrumados para assim que isso acontecesse, eles iriam para a terra, em rumo e sentido da terra que Deus havia preparado para eles. E assim eles fizeram. E então, quando deu meia-noite,
eles ouviram gritos e choros horríveis. Eram os egípcios chorando, gritando, porque eles haviam perdido os seus filhos mais velhos e os animais mais velhos, como Deus havia dito por meio de Moisés. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Olha o que tem aqui dentro da caixa. Que é isso aqui que vocês estão vendo? O pecado deixa o nosso coração assim, machucado, com manchinhas. O pecado nos separa de Deus. O pecado faz com que a gente sofra e a gente fica longe de Deus. A Bíblia vai dizer que nós já nascemos com pecado. Ou seja, nós já nascemos com vontade de fazer as coisas erradas. É isso mesmo. Nós já nascemos com a vontade de fazer e desejar coisas que não são boas. E o pecado nos dá sofrimento. Nós já nascemos com isso. Lembra que o povo do Egito sofreram nas mãos de Faraó? E eles precisavam de quê? Eles precisavam de um Salvador. Eles estavam aprisionados e eles precisavam de um libertador. Eles precisavam de um Salvador. Eu acho que nós também precisamos de um Salvador e de um libertador. Se nós nascemos no pecado, se nós pensamos coisas e temos desejos de coisas que não queremos, que não é bom fazer, que não agrada a Deus, então nós também precisamos de um Salvador. O pecado traz sofrimento para as nossas vidas. Então, assim como aquele povo precisava de um libertador, nós também precisamos de um libertador. Para quê? Para nos livrar do castigo do pecado. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado, ele nos deixa longe de Deus. Nós merecíamos a morte eterna, ou seja, viver para sempre longe de Deus. Que terrível isso! Já pensou? Nós precisamos então de um libertador, de alguém que possa nos livrar dos nossos pecados, alguém que nos aproxime de Deus, alguém que nos livre desse castigo e que perdoe os nossos pecados. Então, séculos já tinha passado e Jesus estava entrando em algum lugar. Onde será que Jesus estava entrando? Em Jerusalém. Jesus pediu aos discípulos que preparassem um jumentinho. E os discípulos fizeram exatamente como Jesus havia ordenado a eles. Eles prepararam o jumentinho, Jesus subiu no jumento e entrou em Jerusalém. Quando ele entrava em Jerusalém, as pessoas ficavam falando: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas maiores alturas. Eles jogavam as suas capas no chão como quem estava fazendo tapetes para Jesus passar. Quando Jesus ia chegando em Jerusalém, Jesus ficou muito triste. Muito triste. Muito. E por que ele ficou muito triste? Porque ele lembrou que Jerusalém seria destruída e que Jesus havia vindo para salvar aquele povo, mas aquele povo não ia receber bem a Jesus. E isso deixou Jesus muito triste, ao ponto dele chorar por causa disso. Então, momentos depois, Jesus chamou os seus discípulos e pediu que eles reservassem um local e preparassem a ceia, porque ele queria cear com eles. E ali Jesus falou que ia ser a última ceia que estaria com eles. Jesus revelou para eles o que ia acontecer. E Jesus pegou o pão e disse que ali era o seu corpo. E depois Jesus pegou o vinho e disse que ali representava o seu sangue. E eles ceiaram. Vocês lembram do que eu disse para vocês sobre a primeira Páscoa? Lembra que eu falei para vocês sobre as ervas amargas, sobre o pão sem fermento? Pronto.
Eles foram substituídos pelo pão e pelo vinho. Aquele cordeirinho também foi substituído. E é isso que nós vamos ver agora. Muitas pessoas queriam matar Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas como eles conseguiriam matar Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso? Como é que eles iam conseguir fazer isso? A menos que o próprio Jesus decidisse entregar a sua própria vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles prenderam Jesus, colocaram um espinho sobre a cabeça de Jesus, pregaram Jesus em uma cruz. Jesus derramou todas as gotinhas do seu sangue, entregando a vida dele por você e por mim. Lembra do cordeiro que morreu e que o sangue dele foi passado nas portas, né, para livrar o povo de Deus, para que o anjo não entrasse na casa deles e não matasse os seus filhos mais velhos? Lembra que nós falamos agora há pouco? Então, agora esse cordeiro foi substituído por Jesus, que morreu por mim e morreu por você na cruz. E o sangue de Jesus nos livra, nos limpa de todo o pecado. A Bíblia diz em João 1:29, na parte B, como a tia Lide leu: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que é uma coisa mais linda, crianças? Que Jesus, mesmo sofrendo tanto como ele sofreu, vocês acreditam que ele ainda pediu a Deus que perdoasse o pecado dos homens que haviam matado ele? Ele pediu isso dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E logo em seguida, ele expirou, ele morreu. E eles pegaram o corpo de Jesus e colocaram em um sepulcro. Os amigos de Jesus, depois de um bom tempo, resolveram pegar o corpo dele. As mulheres pegavam perfumes e queriam passar perfume no corpo de Jesus, que já estavam no sepulcro. Só que o que é que aconteceu? Crianças, quando elas chegaram lá, alguma coisa tinha acontecido. O que vocês acham que aconteceu? Elas chegaram lá e elas tomaram um susto. A pedra tinha sido removida. O sepulcro estava aberto. O corpo de Jesus não estava lá. E naquele momento elas ficaram assustadas. Onde colocaram o nosso Jesus? E sabe o que aconteceu? Um anjo apareceu e perguntou a elas: o que vocês fazem aqui? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Jesus havia ressuscitado, como ele havia dito, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E então, certo dia, depois de Jesus aparecer para os seus discípulos e aparecer também para outras pessoas, ele estava conversando com os seus discípulos. E aí, olha só o que aconteceu. Certo dia, após aparecer para os discípulos e para as outras pessoas, Jesus estava conversando com ele. E olha o que foi que aconteceu. Jesus começou a subir. Subir. E ele foi subindo entre as nuvens e ele voltou para o seu lar, para o trono de glória, para o céu. E agora nós estamos aguardando que ele cumpra a sua promessa de que um dia ele voltará para nos buscar e nos levar para onde nós estaremos com ele para todo sempre. Sabe, criança, nós não podemos esquecer jamais essa promessa. Nós não podemos esquecer de que
Um dia, Jesus vai voltar para nos buscar. Por que a tia Kel está falando isso? Lembra da Nina? Pois é. Nós, muitas vezes, acabamos esquecendo dessa promessa e de todo esse significado da Páscoa, porque a gente acha que é coelhinho, ovos de Páscoa, comer chocolates. E por que a tia Kel está falando isso? Nós não comemoramos mais a Páscoa como os hebreus comemoravam, né? A gente não assa mais cordeiro, não come mais cordeiro com a família, a gente não passa mais o sangue nas portas, ninguém faz nada mais disso, né? Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, o próprio Jesus já deu a vida dele por nós. Mas sabe qual é a melhor maneira da gente comemorar a Páscoa? Nos reunindo com a nossa família, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, celebrando essa promessa de que um dia ele vai voltar para nos buscar, para nós estarmos com ele, e nós não podemos esquecer dessa promessa. Às vezes, crianças, assim como a Nina, nós acreditamos que a Páscoa é chocolate. Chocolate é bom, a tia Kel também gosta. Mas a Páscoa não é ovo de Páscoa. Não foi o coelhinho que morreu na cruz por nós. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nós não comemoramos mais a Páscoa dessa forma. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa para nós. E é por isso que nós devemos sempre ter os nossos olhos atentos e os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. Porque ela tem toda a verdade que nós precisamos. Tá bom? E você, criança? Você já tem Jesus como o seu Salvador? Você acredita que ele morreu por você na cruz? Que ele te amou tanto, ao ponto de se submeter para agradar a vontade do Pai, a vir aqui, morrer na cruz do Calvário, para que você hoje tenha vida? Você acredita que um dia ele vai voltar para te buscar? Se você acredita, se você confessou no seu coração ele como seu Senhor e o seu Salvador, você pode aguardar, porque essa promessa também vai se cumprir, como todas as outras que ele nos prometeu. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu grande amor, te agradecemos pelo teu Filho, te agradecemos por a tua palavra nos ensinar qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Obrigada, Jesus, por morrer na cruz por nossos pecados. Obrigada por prometer que um dia o Senhor voltará para nos buscar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Obrigada por cada criança, obrigada por nossa igreja, obrigada por podermos te adorar aqui nesse momento. É em nome do teu Filho que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Crianças, que Deus abençoe vocês. Um beijo grande. E agora, nós vamos ouvir mais um cântico que tem como título, Não Foi o Coelhinho, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe. Que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho
ressurreição. Mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Por quê? Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. E aí, crianças, vocês gostaram da história que a Tia Kel contou para vocês? Que tal agora compartilhar com seus amigos, seus vizinhos, seus parentes e contar para ele qual a verdadeira história da Páscoa? Foi muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima e não esqueçam de mandar o vídeo para a tia, tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau!